As Crônicas dos Reis de Israel, ela conta a história do Reino do Sul e do Reino do Norte. E quando termina falando da historicidade da crônica dos reis, né? Antes da grande Babilônia ter tomado o Reino Sul, as crônicas que foi escrito por Esdra, diz os historiadores, ela termina desse jeito aqui, ó. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino e a pôs também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem-me concedido todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, ou seja, Israel, o Senhor seu Deus, seja com eles, deixai-o subir. Então, quando ele faz esse edito e ele libera o povo, né, no tocante a essa ordenança aqui, encerra-se o livro segundo Crônicas dos Reis. E aí começa-se o livro, então, de Esdra. E o livro de Esdra começa como termina o livro de Crônicas. Por quê? Porque ele vai dar continuidade à história. Você vai entender logo, logo que ele não vai mais escrever, como outrora, as crônicas dos reis, né? Mas agora ele vai, como escriba, escrever a historicidade do povo pós-Babilônia. É interessante. Glória a Deus. Meus irmãos, como eu estava dizendo, este capítulo 1 de Esdra, ele tem lições de informações extraordinárias para a nossa vida. Eu tenho apenas 45 minutos para estar com vocês aqui e depois nós iremos lá para o grupo do jejum e da oração para estar intercedendo, tá bom? Então deixe-me meditar com você aqui. Esdra vai, na sua narrativa, a priori, falar de um retorno do povo de Israel. Você sabe que o reino do norte, havia-se aquelas 10 tribos de Israel, havia passado, né, por uma destruição de cativeiro da Síria. Aí se levanta um grande império chamado Babilônia, sobre a autoridade de Nabucodonosor, que destrói não apenas o reino, aliás, destrói o reino sul, levando todos os que estavam lá cativos. E eles são, em 3 levas, tomados, ficando em Jerusalém e Samaria só os mais pobres, só os bens paupérrimos. Aí havia uma profecia liberada que o povo voltaria depois de 70 anos de cativeiro. Você vai encontrar isso no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 10, onde ele faz essa menção profética de que o povo ficaria naquele cativeiro de Babilônia por 70 anos. E o retorno ocorre por volta de 538 a.C. a 536. E esse primeiro retorno cumpriu a profecia dos 70 anos de Jeremias e também a profecia de Isaías, né? De Isaías, quando ele vaticina a respeito de Ciro, que Deus levantaria um Ciro, que seria seu servo, e este liberaria Israel para que ele retornasse para a sua terra, e ali ele ia plantar, edificar vidas, casar, dar em casamento e voltaria a adorar a Deus. Então, o primeiro grupo de retorno foi composto por 50.000 pessoas, o segundo grupo por 1.500 e poucas pessoas, né? E o terceiro grupo foi mais sucinto.
Mas veja que o interessante é que Deus vai utilizar pessoas nessa primeira leva, nesse primeiro grupo que retorna, pessoas que eram conhecidas da região. A gente lê que Deus levantou Esdra, o escriba, e a gente pensa que Esdra é qualquer um. Não, Esdra não é qualquer um. Se você der uma leitura no capítulo de número 7 desse livro, você vai entender que Esdra, ele tinha um profundo conhecimento a respeito da lei de Moisés por ser um sacerdote, porque ele era descendente de Arão. Sim, Esdra era descendente de Arão, ele tinha um legado sacerdotal, ele era filho de Seraías, né, que era levita. Então ele tem um legado sacerdotal. Mas não obstante a ter esse legado sacerdotal, no tempo em que ele nasceu e foi criado ali na Babilônia, ele se esmerou-se em se tornar um escriba. E o escriba era uma pessoa cuja profissão escriba, né, era escrever. Isaías vai dizer que, e Ezequiel também, que o escriba ele carregava uma pena no seu cinto. A única arma que um escriba tinha era a sua caneta, era a sua pena, era o seu tinteiro. Né? Por que ele fazia isso? Porque ele utilizava-se dessa profissão, que na época era muito importante, para registrar coisas importantes, como documentos legais ou administrativo, registros históricos, informações comerciais e até as escrituras. Um escriba era um cronista do rei, ele era designado de certa forma como um escrivão, de maneira que quando ele estava dentro do palácio, o escriba era um secretário real que possuía assim, um nível de ministro do rei. Então, Esdra não é qualquer um. Enquanto que o Neemias é o copeiro do rei, Esdra é o escrivão, o escriba, o secretário de nível de ministro, né? Que escreve as crônicas, que faz documentos importantes da época. Então, nós estamos aqui de olho em alguém que, em seu tempo, ele teve uma posição elevadíssima. E você vai ver que Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Esther, você vai encontrar também pessoas que tiveram gabaritos importantes, né, que tomaram conta, por exemplo, de Judá, né, que nele fala aqui no versículo 3, que houve uma autoridade que tomou conta de Judá. Quem é essa autoridade? O versículo 5 diz que essa autoridade que tomou conta de Judá e de Benjamim, ali naquela região, né, de Babilônia, era o próprio Sesbazar. Quem é esse Sesbazar, príncipe de Judá? Lá na frente nós vamos ver que é Zorobabel. Né? Quem é Zorobabel? Zorobabel é alguém que vem da tribo de Davi, de Judá. Se você estudar a fundo, você vai ver que Zorobabel é neto de Jeoaquim, é um descendente real do trono. Então, nós temos um governador estabelecido pelo rei, né, Ciro, dos caldeus e dos medos e persas e da Babilônia. Nós temos esse camarada que é ordenado, ele é imposto, ele tem uma autoridade imposta, ele foi ordenado pelo rei, uma autoridade sobre os irmãos de Judá e de Benjamim, e o sacerdote, todos os demais israelitas que estavam no cativeiro. Ele é uma autoridade sobre esses irmãos. E nós temos Esdra que está no palácio, é Esdra que está escrevendo, redigindo as coisas que estão acontecendo naquele tempo. Pai do Senhor, Simone Roque. Então, Esdra não é qualquer um. Esdra é alguém que está escrevendo a história.
mas que também fará parte da história. Se você observar, além desse legado sacerdotal e da profissão de escriba, isso é tão importante, o escriba, que no Novo Testamento eles eram especialistas na interpretação da lei, eram chamados de doutores da lei, de mestres da lei. Foram eles que foram mais opositores ao ministério de Jesus, os escribas, porque eles liam, mas não sabiam interpretar a lei. Eles ensinavam, mas não sabiam interpretar as profecias, as revelações dadas aos profetas. E Jesus chamava-os de hipócritas. Veja que o interessante é que eles andavam junto com os fariseus no Novo Testamento. Por quê? Porque os fariseus eram os que mais estavam assenhorado a lei, eram os que mais seguiam a lei na risca. E Esdra, ele é um dos patronos, né, dos escribas. Ele é chamado de o Moisés do Velho Testamento, da época pós-cativeiro de Babilônia, porque ele que vem resgatar esse cativeiro. Se você analisar o livro de Esdra, ele é tão sensacional que a sua história, esses 10 capítulos, vai abranger 8 décadas, ou seja, é um curso de 80 anos nesses 10 capítulos deste livro, encerrando a sua história um pouco mais de 450 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Então, o livro de Esdra é chamado o livro dos 3 R's. Por quê? O livro dos 3 R's, porque ele vai falar sobre restauração, reorganização e reforma de Israel. Observe que o chamado dele é para restaurar, reorganizar e reformar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O último dia, Simone. Então, se nós observarmos esse capítulo primeiro aqui, nos versículo 1 ao versículo de número 5, já vai abordar esses 3 R's, já dá uma mensagem, os 3 R's do livro de Esdra, né? Restauração, reorganização e reforma. Mas, todavia, o propósito do livro vai abarcar a fidelidade de Deus a despeito da infidelidade humana. Vai começar dizendo que Israel está no cativeiro por causa de uma vontade soberana, para tratamento, não é para juízo, é para tratamento. Deus os leva ali para cuidar, para afinar, para purificar, para santificar, para passar a nação a limpo, para que eles não voltassem a ser idólatras e nem virassem as costas para Deus. Aqui tem uma grande lição, a lição que as nossas provações, as nossas lutas, não é para nos arrebentar nem nos matar, é o meio refinador de Deus nos santificar, é o meio de Deus nos atrair para a sua presença, é o meio de Deus extrair de nós o melhor. Quando nós estamos sendo provados em um cativeiro semelhante a esse, não é para depor as armas, como eles fizeram no Salmo 137, não é para sentar e chorar lamentando, não é para amaldiçoar, não é para questionar, não é para murmurar, não é para parar de cantar. Infelizmente, essa é a visão, Pai do Senhor, Márcia, dos israelitas. Quando Deus nos leva para o cativeiro, Salmo 126, é para voltar a sonhar, é para voltar a planejar, é para voltar a reorganizar a vida, restaurar aquilo que ficou em ruína e reformar a comunhão e o relacionamento com Deus. Então, toda prova e toda luta é uma oportunidade que Deus está nos dando de escrever uma história diferente e de arrancar um grande testemunho para louvor dele e para testemunho de toda a terra de que Deus é Deus.
Então nós vamos aprender isso aqui, que apesar da infidelidade do povo, Deus continua fiel, porque Deus não pode mentir, nele não há sombra, nele não há variação, ele não muda, ele é inamovível, ele é fiel. Se ele prometeu algo, ele vai fazer. Toda prova tem começo e tem fim. Deus disse que seria melhor, pelos lábios de Jeremias, que seria melhor ele se entregasse à Babilônia, porque seria uma situação irremediável, seria entregue ao cativeiro. Todavia, Deus também disse que o cativeiro duraria 70 anos. Isso nos revela que a nossa prova, ela tem começo, mas ela também tem fim. Ela tem o seu início, mas ela tem também o seu derradeiro. Ela tem o amém, meu Deus, ela tem o amém, o assim seja, mas ela tem o basta de Deus. Fique em paz, Deus conhece os seus limites, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece, aleluia, as suas forças, Deus conhece a sua resistência, e Ele não vai apertar além do que você possa suportar. Existe um tempo determinado na eternidade em que isso vai acabar, em que isso vai terminar. Então fique em paz, aquieta teu coração e aprenda as lições nesse tempo difícil que você está passando. Olha como é interessante o capítulo 1 de Esdras. Se você descer um pouco mais os versículos, porque isso nós vamos entender no verso 1, porque Esdras diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro. Ciro não é levantado e usado por Deus porque Deus queria ungí-lo. Ciro é levantado e usado por Deus, é despertado, segundo o texto, para que se cumprisse a palavra. Para que se cumprisse a palavra. Não está dizendo que Deus habitou em Ciro, que Deus visitou a Ciro e ungiu a Ciro, fazendo morada em Ciro. Ciro continuou ímpio, Ciro continuou adorando seus ídolos, Ciro continuou soberbamente ímpio. Deus levantou Ciro para usá-lo, porque Deus usa ímpio, Deus usa galo, Deus usa animal marinho, Deus usa mula, e Deus não vai usar um ser humano. Deus usa o ser humano, aleluia, e não interessa se ele é crente, se ele é ímpio. Se há um projeto de Deus, Deus se utilizará disso, porque quando nós lemos aqui o texto sobre Ciro, nós vamos aprender uma grande lição, que Deus despertará em tempos improváveis, pessoas improváveis por causa do plano. Não é por causa da pessoa, é por causa do plano. Não é por causa de você, é por causa do plano. Não é por causa da cruz, é por causa do plano, porque ele não poupou nem a seu filho. Entenda que há um plano em ação. Aleva-se de camaraçaio. E aquele tempo era um tempo improvável. Eles eram cativos, eles eram escravos. A pessoa que Deus iria usar era improvável. Ele era rei. Era mais fácil deter, segurar, aprisionar do que liberar. Porque aprisionando eles teriam mão de obra para trabalho escravo. Então, soltando, aquele povo estaria livre. Mas Deus desperta em tempo improvável pessoas improváveis por causa do plano dele. Fique em paz, não interessa a situação que você está. Deus sempre desperta o espírito de alguém para te ajudar. Deus sempre desperta o espírito de alguém para te fortalecer. Deus sempre desperta o espírito de alguém para te animar. Deus sempre desperta o espírito de alguém para provocar o retorno. Glória ao nome de Jesus Cristo. A outra coisa que vai abarcar esse capítulo 1 de Esdras é que Deus levanta grandes homens para grandes obras. Isso aqui é extraordinário. Quem é Esdras? Esdras,
Esdra é um secretário real, que possuía um nível de ministro. Ele está redigindo as crônicas dos reis, documento dos reis. Ele trabalha junto com a secretaria da fazenda, com o ministro do din-din, aleluia, do comércio. É ele que anota o que entra, o que sai. É ele que anota a questão dos impostos. É ele que coloca no livro, nada passa em branco, a sua caneta está sempre no seu cinto. Agora presta atenção, Deus não poderia levantar outra pessoa, Deus não poderia estabelecer outra pessoa, não, Deus vai levantar Esdra para uma grande obra, porque Esdra tinha o que Deus queria, uma caneta. Deus vai usar, aleluia, pessoas grandes por causa da obra que é grande. E agora entenda que todos que são levantados e despertados por Deus, aleluia, não são por causa deles, mas o são por causa do propósito e da obra. Isso aqui é tremendo. Há pessoas que pensam que Deus está erguendo-os porque eles são as estrelas, são bambambãs. Não, Deus está te erguendo por causa de um propósito, por causa da obra. Tu não inventa esse negócio de insubstituível, não, porque se você não quiser fazer, já tem gente preparada para fazer no seu lugar. Aliás, se nós olharmos um pouquinho com os olhos crus dentro da igreja, veremos pessoas mais capacitadas do que nós. Deus achou graça em nós, não por causa de nós, mas por causa do plano, por causa da obra e por causa da nossa disposição de querer fazer o trabalho de Deus. Outra coisa, que todos quanto são levantados e despertados por Deus, são resposta de oração. Você vai olhar o capítulo 1 e você vai ver assim, Deus despertou o espírito de Ciro, e ele então assinou um decreto, colocou o seu anel, selou, liberou o povo por causa da profecia de Jeremias, maravilha, e depois veio Esdra, e depois veio Zorobabel, e então a obra continuou, oh glória ao nome de Jesus. Só que se você procurar a fundo e abrir lá no livro do capítulo 9 de Daniel, você vai ver que esses homens são levantados como resposta de oração. Todos que são levantados e despertados são respostas de oração. Aleluia! Ele só aparece na história porque Daniel pagou um preço de 21 dias clamando a Deus a respeito do seu povo, e no capítulo 9 ele diz, Deus, houve uma profecia, e já é o primeiro ano de Ciro, Senhor, e a profecia dizia que o cativeiro era só 70 anos, e já é 70 anos, e o Senhor disse que iria ungir esse homem como teu servo para libertar Israel. Ninguém sabia dele, Jeremias não conhecia, Isaías não conhecia, mas Deus, que é onisciente, conhece todas as coisas e é presciente, conhece antecipadamente, disse, daqui a 40 anos, daqui a 80 anos, daqui a 100 anos, vai nascer um rapaz cujo nome será Sírio. Ele vai dominar todas as coisas e eu vou despertar o espírito dele para arrancar o meu povo que está no cativeiro. Olha aí, e Daniel então intercede, Daniel ora, confessando os pecados, conclamando a profecia, falando do plano de Deus, da fidelidade de Deus, e Deus ouve a oração de Daniel, porque envia um anjo para lhe falar a respeito do futuro de Israel. Então os que são levantados com Deus são resposta de oração. Eu sou de uma época e de uma geração que para receber a mão na cabeça para ser ordenado ao ministério, se pagava um preço de um tempo de oração para Deus dizer se era ou não era escolhido dele, para Deus dizer se era ou não era aquela vocação ou aquele ministério
que ele seria ordenado. Hoje já não tem homens resposta de oração. Os profetas hoje são profetas do momento. Os obreiros hoje são obreiros da política, porque o pastor presidente precisa vencer o cargo e receber então muitos votos, né, para ser o presidente da convenção. Então unge a balde todo tipo de gente, e aí nós temos o que temos visto, esse monte de escândalos, pessoas que não passaram pela olaria, pessoas que não foram provadas no ministério para serem aprovadas e ordenadas. Nós temos aí um monte de gente analfabeta de Bíblia, que não conhece doutrina, que não respeita pastor, que não obedece à autoridade. Temos um monte de gente aí bebendo, fumando e pregando no ministério. Acaba congresso, vai para os motéis se prostituir. Temos um punhado de gente aí causando escândalos e mais escândalos, cheirando cocaína, fumando maconha, não libertos e pregando, falando palavrões. É só olhar no YouTube, você vai ver os áudios mais absurdos, e o cara carregando uma credencial de pastor, de pastora, de missionário, de missionária, de pregador. Só olhar para o que aconteceu as semanas passadas aí, com esse anúncio miserável aqui no Rio de Janeiro, da situação da pastora. Meus irmãos, o obreiro, a obreira, o profeta profetiza, alguém que é usado por Deus, ele o é por ser resposta de oração. É porque alguém orou dizendo: envia obreiros para a tua seara. É porque alguém orou dizendo: Deus nos mostra quem são os diáconos para cuidar das viúvas. É porque alguém orou dizendo: Deus, é sobre Paulo que nós temos que impor as mãos. Meus irmãos, haja com seriedade nas coisas de Deus. Esdra está sendo levantado aqui com Zorobabel, porque Daniel, que estava velho, mas que ainda tinha vida com Deus, estava orando e clamando, dizendo: Senhor, lembra da profecia, levanta alguém, ó Deus, tira Israel, move e perdoa e levanta-os em nome do Senhor. Veja que eles são resposta de orações. Meus irmãos, perdoe a minha franqueza, mas você acha que Deus vai deixar barato essa bagunça que está acontecendo no reino? Você acha que Deus vai deixar assim? O que eu estou vendo nessa pandemia de gente sendo levada, de coisas vindo à tona. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com o reino dele. Cuidado. Olha, outra coisa interessante que a gente aprende aqui, extraordinária, é que nesse capítulo 1, há 2 acontecimentos chaves, né, como providência da ação divina. O primeiro acontecimento é que Deus é um Deus libertador, apesar da dureza de coração do povo. Se não, veja, o texto começa dizendo que Ciro libera este povo para sair do cativeiro, do verso 1 ao verso 4. O interessante é que isso nos faz lembrar algumas verdades espirituais importantes desse contexto. Se você ver, analisar o versículo de número 1, o versículo de número 2, o versículo de número 1 e número 2, ele vai abarcar a fidelidade de Deus quanto à sua palavra. Ciro e Esdra está dizendo que há uma mensagem profética para se cumprir. E o interessante é que Ciro reconhece essa profecia sobre ele e ele torna ela realidade. E o interessante é que Esdra reconhece a fidelidade da palavra de Deus pela boca de Jeremias. Ele diz: para que se cumprisse a palavra. Ei,
fica em paz. Como eu já disse, teu cativeiro, teu tempo de luta, teu tempo de prova, ele tem começo e tem fim, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Não interessa a forma que Deus vai usar, não interessa o tempo que você está vivendo, se é um tempo improvável ou não. Se Deus falou, está falado. Se Deus decretou, está decretado. Se Deus bradou, está bradado. Ninguém fará retroceder a mão do Senhor. Aquieta, porque Deus tem tempo e propósito para todas as coisas. A outra coisa dentro do contexto é que Deus é fiel à aliança. Se você olhar estes israelitas que estão aqui, eles estão por causa de uma quebra de aliança, mas mesmo eles quebrando a aliança, Deus é fiel para com sua aliança, e ele vem a Israel restaurar, renovar esta aliança por causa do plano, e o plano é Jesus, o plano é a redenção da humanidade, o plano é para que todos os povos o adorem. A outra questão no tocante à libertação dos cativos, como verdades espirituais importantes, é que Deus é quem controla as nações e os tempos e estações. É Deus quem fez a Síria cair na mão de Nabucodonosor, é Deus quem fez Nabucodonosor cair na mão de outro rei, é Deus quem fez esse outro rei cair na mão de outro rei, até que chega Ciro, que estabelece na Babilônia Dário e vai regendo tudo, e ele diz aqui: o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra. Veja, o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra. Observe que ele reconhece que quem deu foi Deus. Por quê? Porque Deus é quem controla todas as coisas. É ele que estabelece rei e abate rei, levanta reino e abate reino. Se Deus governa as nações, os reinos e as autoridades humanas, por que você está preocupado com um negócio tão pequenininho? Descansa seu coração, para de atribular a alma, fica em paz e permaneça no lugar da bênção. A outra coisa que vamos aprender como acontecimento chave de providência divina nesse capítulo é que, apesar da corrupção de Israel, de ter virado as costas para Deus, Deus guardou um remanescente. Não voltou a totalidade dos israelitas, voltou apenas 50 mil. 50 mil. Por que não voltou os outros todos? Porque eles haviam se aculturado. Um remanescente que não se aculturou, um remanescente que não se amoldou à Babilônia, um remanescente que estava ali, mas que tinha saudade, um remanescente que estava na Babilônia, mas dizia: não somos daqui, não queremos ficar aqui, Deus vai nos visitar, Deus vai nos arrancar. Enquanto que os que voltam do cativeiro, eles têm esse sentimento saudosista, eles têm esse sentimento puritano: nós não nos aculturamos, nós somos de Deus, e etc, etc. Fica lá uma turma maior que já havia conquistado a vida na Babilônia e que fazia parte da Babilônia e que não abre mão da Babilônia. Mas glória a Deus que ainda existe um remanescente que sabe quem é, que tem identidade, como o nosso pastorzão pregou hoje, que reconhece reino. Agora veja as marcas desses remanescentes, para mim encerrar aqui para a oração, que a gente já está indo lá para o grupo, para abrir o grupo para orar. Então, existem umas marcas desse remanescente aqui no capítulo 1, né? A primeira marca, que vai desde o verso 5 até o verso 11, a primeira marca é que aqueles que voltam do cativeiro, eles não voltam de mão vazia, eles trazem de volta o que foi roubado. Olha essa palavra profética que eu recebi de Deus: quando as portas do cativeiro abrir, quando o tempo da prova acabar, quando Deus te visitar
e despertar o espírito dele sobre ti, tu não sairás de mão vazia desta situação. Se você ler o versículo de número 5 em diante, aliás, desde o verso 4 em diante, você vai ver que aqueles que ficaram liberavam bênçãos, tesouro, riquezas para a vida dos que voltavam, e até os ímpios abençoaram eles, e eles não voltam só com suas coisas pessoais e com presentes, mas eles voltam com os tesouros roubados de Jerusalém. Aleluia! Eles voltam com as coisas sagradas do templo de Jerusalém, o que era ouro, o que era prata de Jerusalém, eles trazem de volta. Presta atenção, ninguém sai de uma provação de mão vazia. Ninguém sai de um tempo de aperto de mão vazia. Deus vai ter um encontro com você e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. A outra coisa que nós aprendemos com essa volta dos remanescentes é que aqueles que voltam, eles têm a marca de entendimento do tempo de transição e não de reivindicação de alguma coisa. Eles sabem que o tempo é outro. Por exemplo, Zorobabel, que é neto de Jeoaquim, que é descendente de Davi, ao chegar em Samaria, ele poderia dizer: eu tenho sangue real, eu não sou governador, eu sou um rei. Agora entenda que mesmo sendo do tronco de Jeoaquim, neto, de Jeoaquim, mesmo sendo de Davi, de Judá, ele entra na genealogia da humanidade de Jesus em Lucas e não em Mateus. Por que isso? Porque diverge essas genealogias. Um escreve sobre Jesus homem, que fala da genealogia de Maria. Outro escreve de Jesus Deus, que fala da genealogia dos reis, a genealogia de Davi. E por que essa diferença? Porque ele entende, aleluia, que na humanidade de Jesus não impera rei, impera governo. O que impera rei é na divindade de Jesus. Trocando em miúdo, Zorobabel está dizendo: eu entendo o tempo de transição, e o tempo de transição é governo. O tempo de transição é governo, porque o rei já foi estabelecido e o rei está acima de nós, cujo trono não se move, cujo trono não se abala, cujo trono não perde guerra. Ele estava abraçando a profecia a respeito do trono de Davi. Por isso que ele não reivindica nada. Ele diz: eu sei que quem está acima de mim, ele rege todas as coisas pela sua realeza e colocando o governo. Quem tem governo não reivindica cadeira. Laste, remia, ceia. Quem tem governo não reivindica posição. Quem tem governo não reivindica coroa, não reivindica cetro. Fica na brecha e entenda o tempo da transição e Deus te honrará. Termino. Os que voltam, eles têm como marca o entendimento de suas fraquezas. Mas ao invés de amorfinar, de se entregar, eles buscam renovo. Se você olhar aí o capítulo de número 1 e parte do capítulo 2, quem está voltando com essa turma boa de liderança é o sumo sacerdote Josué. Quem é o sumo sacerdote Josué? É aquele que está no livro de Zacarias, que vai oferecer um sacrifício a Deus do Santo do Santo, e o diabo coloca a mão no peito dele e olha para o Eterno, acusando ele, dizendo que as vestes dele estavam sujas e que ele era indigno de estar ali, que ele era indigno daquela posição. Mas ele não volta atrás, apesar da oposição do diabo, do apontamento de dedo do diabo. Ele
Ele conhece as suas fraquezas, mas Ele está ali buscando renovo, buscando restauração, buscando uma nova oportunidade. E então Jesus desce, o anjo do Senhor, e toca nele e diz: sai daqui, Satanás, este é um varão tirado do fogo. E o Senhor manda trocar as vestes, manda colocar, aleluia, a placa de santidade ao Senhor em sua testa. O Senhor faz uma aliança com ele, o Senhor o renova, o Senhor o restaura, e o Senhor diz: eu sou o renovo. Glória ao nome do Senhor. Aprenda com esse capítulo 1 de Esdras, que aqueles que voltam do cativeiro não voltam de mão vazia, que os que voltam do cativeiro entende o tempo de transição, o tempo de governo, que os que voltam do cativeiro compreendem as suas fraquezas, mas não abrem mão do renovo, não abrem mão da presença, não abrem mão da glória, não abrem mão da aliança, não abrem mão de Deus. Você viu como esse capítulo 1 de Esdras é sensacional? Deus te abençoe, Deus seja sobre a sua vida. Deixa eu orar por você. Deus vivo, visita teus filhos esta noite, seja sobre eles surpreendendo-os. Tu sabes qual o cativeiro que eles estão passando. Alguns é um cativeiro familiar, com problema conjugal. Outros, Deus, é uma prisão mesmo, na vida de vícios. Outros, Deus, é um sentimento hostil de religiosidade, se sente rejeitado, desprovido de alegria. Outros está passando por uma crise na sua psique, nas suas emoções, com o sentimento de perseguição, com a fúria do diabo querendo levá-lo à morte. Outros estão passando por problemas financeiros, problemas materiais. Outros precisam de uma porta aberta. Outros, ó Deus, estão precisando de renovação. O Senhor conhece. Visita teus filhos e os abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.